Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para a sua fatídica penúltima edição desta primeira temporada, sim, episódio Sonic Cast número 19. E geralmente, assim, quando eu começo, né, o Sonic Cast, eu sempre faço alguma piadinha, assim, alguma alusão ao número 19. Eu tava tentando aqui meio que quebrar a minha cabeça nos últimos dias, assim, qual é a piada ou a única referência que eu me lembro do número 19. E eu me lembrei que tem uma piada que é completamente sem graça, é muito sem graça, mas como ontem foi o 1º de abril, o famoso dia da mentira, o dia dos bobos, que as pessoas contam aquelas piadas que já não tem mais graça, aquela piada anos 90, início dos anos 2000, achando que vai te fazer uma pegadinha. Eu lembrei, bom, é o momento para contar a piada mais sem graça já contada dentro desse podcast, que é a única referência que eu me lembrei ao número 19. E a piada é mais ou menos assim: vocês sabem qual o local do Brasil que quando é 10 é 9? De novo, qual o único local do Brasil que quando é 10 é 9? Não sabe? Pensou aí? Bom, a resposta é Brasília. Mas por que Brasília, Sonic? Sim, porque em Brasília 10 é 9 horas. E como eu disse, é a pior piada já contada na história do Sonic Cast. Então eu já vou passar rápido para você não ficar com ela na cabeça. Vou dizer o quê? Que esse podcast, sim, ele tem patrocínio. E você sabe, gurizadinha do futebol, sua academia de futebol, sigam no Instagram, @draftpersonalsoccer, @draft, vamos lá, draft, DRAFT, Personal Soccer no Instagram. Segue os guris que levam este som gostoso, redondinho e cremoso até os seus ouvidos, para você ouvir este podcast e ir curtindo com esse som lindo e maravilhoso, incrementado, com sempre muitas ideias, muitas maluquices. Vai lá, segue eles no Insta, deixa o teu apoio, apoia as marcas que colam nesse podcast. Bom, meus queridinhos, bom, meus amiguitos, preciso contar uma coisa. No episódio passado eu contei que foi o episódio que eu tinha roteirizado o mais rápido de todos. Esse aqui já bateu o recorde do último, porque assim, eu roteirizei ele ontem, antes de dormir. Eu até pensei em gravar sem roteirizar, assim, porque eu tinha dado um rolezinho. Aí eu cheguei e pensei, cara, eu tenho que gravar o podcast amanhã, aproveitar que eles do mês, já posto ele lá e tal. Pensei, será que eu já gravo, já vou postar no mesmo dia? E vai ser o que eu vou fazer. Se vocês olharem na data, tá aqui, hoje é dia 2 de abril, 2 de abril de 2022. Penúltimo episódio do Sonic Cast. Por que penúltimo episódio? Porque quem tá acompanhando, assim, pegou o episódio este, agora o 19, pra começar a ouvir e não sabe de que se trata aqui este podcast, vou dar aquela mini contextualizada, porque senão é injusto com quem já tá acompanhando sempre. Toda vez eu tenho que parar aqui e ficar explicando. Mas é o seguinte, eu sou o Sonic NM, sou um artista plástico e há mais ou menos 14 anos atrás criei a minha marca, que é a Crazy Art Sonic NM. E um dia eu comecei a escrever um livro colocando todas essas memórias de infância, de adolescência, lembrando tudo que eu já fiz na minha vida para que um dia eu pudesse viver de arte. E aí, com a ideia do Sonic Cast, era trazer em cada episódio um desses textos, lendo esses textos, né, trazendo as memórias, as lembranças, e fui agregando outros assuntos nesse meio tempo. E assim surgiu, né, criou-se esse produto chamado Sonic Cast. E para essa primeira temporada, onde eu estou lendo esses textos do livro, eu tinha separado 20 textos, mais ou menos 20 textos, que dariam, na verdade, 20 episódios. Então, como nós estamos hoje no 19º Sonic Cast, episódio 19, então realmente é o penúltimo episódio desta primeira temporada do Sonic Cast. Então eu tô fazendo assim, um encerramento de ciclo, assim, tá? Então, hoje, gente, o texto do livro, já que eu dei essa explicada toda, ele vai fazer referência a alguma coisa que volta e meia eu comento aqui no podcast. Para quem me conhece, gosta de ouvir os meus assuntos aqui, sabe geralmente que eu falo, que são sobre brincadeiras de infância, tá? Então eu vou dar aquele clássico e já famoso gole d'água aqui do Sonic Cast antes de começar a ler o texto. E se tu tá acompanhando o Sonic Cast a partir de agora, geralmente eu dou uma hipnotizada em você que tá ouvindo nesse momento, tá? Vai fazer a mesma coisa. Ah, e antes que eu comece a contar, tô gravando o episódio de manhã, tá? Então a minha voz ainda não tá naquele tom lá em cima que vocês estão acostumados. Ela tá mais de boa. Tô falando um pouco mais baixo. Tô praticamente o Bruce Wayne da Medianeira com essa voz assim. Então, eu não vou forçar muito hoje. Tô bem pertinho do microfone. Um podcast talvez um pouco mais sussurrado, um pouco mais falado ao pé do ouvido, assim, mas pra não me matar muito, assim, tá, gente? Mas, acho que conforme eu for falando aqui, ela vai,
né, vai pegando o jeito que ela vai aquecendo, tá? Então eu vou dar aquele primeiro golinho d'água quando chegamos aos 5 minutos de podcast, então aproveite que você será hipnotizado pelas ondas podosféricas eu ia dizer da FM, do seu Spotify, e tome este gole d'água com o Sonic em 3, 2, 1... Ai, coisa boa que é tomar um golinho d'água, daquela estalada nas costas. Ai, será que captou o som do microfone? Não sei, mas vamos lá. Então, vamos ao texto do livro de hoje. Esta semana, assisti um vídeo que falava sobre o saudosismo de quem foi criança nos anos 60 e 70. Eu fui criança numa geração após, anos 80 e 90, mas muitas das coisas ali exaltadas eu também vivi. O mais importante de todas é que me fez escrever este capítulo. É o fato dos brinquedos dessas gerações não serem analógicos. No caso, serem analógicos. Já escrevi anteriormente sobre isso, mas reconheço que muito do que eu levei à minha vida profissional tem a ver com o tipo de brincadeira que eu tive na minha infância. Meus amigos tinham videogame. Eu nunca tive, apesar de ter o apelido Sonic. Até pelo fato de não ter o tal aparelho, sempre gostei mais de desenhar, pintar, modelar com massinha, fazer maquetes e brincadeiras de rua, como correr, esconde-esconde, pega-pega, etc. Isso com certeza desenvolveu a minha criatividade, aliado ao meu talento natural. Porém, se não fosse estimulado, isso aí muito provavelmente teria ficado lá na minha infância. A questão é, a informática e a internet surgiram quando eu já era um adolescente e eu apenas transferi a minha criatividade de plataforma analógica para a digital. Anos depois vocês já sabem o que aconteceu. Mas penso que a mudança de gerações e mídias cada vez mais voláteis, como estimular a criatividade dos pequenos e dosar a medida exata entre o analógico e o digital. Acredito que essas respostas as próximas gerações é que vão ter. Então, o texto, na verdade, para provocar essa discussão, né, de como é que a gente dosa exatamente, né, essa questão do analógico com o virtual. Eu vou dizer assim que, pelas questões de infância, né, mas eu digo assim até na questão da vida adulta, às vezes a gente repara que a gente está num local em que as pessoas deveriam estar ali sentadas, conversando e tudo mais, e está todo mundo com a cabeça baixa mexendo no celular. Então a gente vê como a questão do virtual, né, do mundo, né, das nossas caixinhas aqui que usamos. Eu também não posso reclamar nesse momento, estou olhando aqui para o meu celular, o fio do microfone que eu gravo, ele está conectado no celular, porque eu gravo no aplicativo podcast. Então a gente também usa da tecnologia para outras coisas, mas eu digo assim dessa imersão, né, que a gente às vezes deixa de viver as coisas do mundo real e palpável para a gente estar ali dedicado ao mundo virtual. E isso eu reparei assim muito na minha infância, né? Quando eu comecei a escrever os textos do livro e fazendo essas analogias, que eu, por ter sido uma criança ali que foi criança de verdade, eu sou de 85, então a minha primeira infância foi de 85 ao início dos 90, a minha segunda infância ali do anos 90, ali início dos anos 2000 até a minha pré-adolescência. Então peguei todo um período ainda muito pré-internet, né? Redes sociais ainda não existiam. Eu nunca tive videogame, quando jogava videogame eu era na casa dos outros, ou em fliperamas, na época dos anos 90, então para mim a questão dos jogos virtuais e aquele mundo de, né, ficar dentro do quarto brincando, as minhas brincadeiras eram realmente estimuladas para outra área, que era construir as maquetes, desenhar, pintar, trabalhar com massinha. E o talento natural que eu tenho, que eu já nasci com ele, mas ele só se desenvolveu por essa estimulação. E eu penso que é o mesmo para qualquer tipo de área da arte. Se a pessoa de repente tem algum talento para tocar algum instrumento, ou para dançar, ou para um teatro, ou para qualquer outra coisa que seja, na infância é que ele é estimulado, né? Se ele não é estimulado, muitas vezes ele acaba perdendo, assim. Eu conheço muita gente que adulto, assim, que vem falar comigo assim, pô, quando eu era criança eu desenhava muito bem também, depois eu parei de desenhar, hoje em dia eu não sei mais desenhar nenhuma casinha de palitinho, digamos assim, porque é aquela coisa, né, se tu não desenvolve o talento, né, ele vai estagnar, né, as pessoas dizem assim, mas é bonito ver o teu trabalho porque dá pra ver que tu tem talento, assim, que tu nasceu pra isso, só que, né, ele só seguiu desse jeito porque eu fui estimulando, porque eu fui trabalhando em cima dele. Se eu não tivesse estimulado, muito provavelmente ele não teria desenvolvido, né, e eu, uma coisa assim, como eu digo, né, a parte do meu lado criança que nunca morreu, porque eu sempre segui fazendo isso e transformei no meu trabalho. Então, aquela coisa de ser criança pra sempre, digamos assim, dentro do meu trabalho, que sempre pude desenhar, pintar, mexer com tinta, com coisas lúdicas e que estimulassem a minha criatividade, isso eu nunca deixei de ter, né? Então, sempre fui agregando cada vez mais no meu trabalho e acho que
estou sempre evoluindo, e se eu olhar também aquela coisa, se eu olho um trabalho de 10 anos atrás comparado com hoje em dia, eu vejo uma evolução. Então eu imagino, talvez daqui mais 10 anos eu vou olhar o que eu estou fazendo hoje em dia e eu vou ver que eu evolui também em muitas coisas, né? Então eu acho que isso que é interessante a gente pensar, que na infância, quando a gente está muito dentro de coisas virtuais e não desenvolve as habilidades, aptidões manuais, aquela coisa de correr na rua, de brincar, de se sujar, de cair um tombo, de ralar um joelho, de até pegar alguns anticorpos, digamos assim, né? Eu acho que a gente tem que analisar sobre isso. Eu coloquei aqui 2 tópicozinhos, tá? Brincadeiras da minha infância. Como eu coloquei ali, né? Dentro de casa era o quê? Sucatas e transformar em maquetes, em bonequinhos, em naves espaciais, coisas do tipo. Desenhar, que sempre desenhei. Canetinha, eu sempre gostei de desenhar e pintar com canetinha. Eu acho que quem é criança, a canetinha é uma coisa louca, assim. Lembro da minha infância, tinha aquelas canetinhas que era Play Color, que era uma canetinha que tu pintava e via uma outra canetinha branca e tu fazia umas bolinhas assim, ela fazia os pinguinhos, ela clareava a cor, assim, tinha um negócio bem doido que me lembrei aqui agora também. E massinha de modelar, porque eu sempre gostei também. E qualquer coisa que aparecia, às vezes, tipo, vão jogar uma caixinha fora, tu quer brincar com isso aqui, com alguma coisa? E ficava aquela caixa lá, virava uma outra coisa. Então eu sempre gostei de ter essas sucatas na minha volta para poder transformar nos brinquedos, né? E um outro dos tópicos que eu coloquei aqui, quais brincadeiras de infância vocês tiveram? Então quem tá aqui ouvindo o SonicCast, eu sei que tem gente que ouve aqui o SonicCast, tem mais ou menos a mesma idade que eu, tem gente de uma geração anterior, tem gente de gerações um pouco mais velhas, mas assim, quais brincadeiras da infância de vocês acham que seria legal ter nos dias atuais e que vocês veem que os filhos de vocês, né, pra quem é mãe, pra quem é pai, enfim, que tá me ouvindo aí, que talvez o filho tenha perdido, assim, tu pensaria assim, pô, se hoje ele tivesse brincado disso, talvez ele teria estimulado aquilo, ou, enfim, aquela brincadeira que tu acha que da tua época de infância tu sente falta hoje em dia, sei lá, o carrinho de rolimã, ou não sei, eu quero provocar aí a audiência também, já que este é o penúltimo SonicCast dessa primeira temporada, então talvez no próximo episódio, no episódio 20, eu possa também trazer essas lembranças aí que a audiência me trouxe, tá? Então vou deixar essa diquinha aí, tá? Quais brincadeiras da infância de vocês que estão me ouvindo agora, que vocês sentem falta das gerações atuais não terem acesso, não brincarem com elas, né? E pra gente fazer esses choques, assim, quais brincadeiras vocês gostariam que os filhos de vocês brincassem, né, que vocês brincaram na infância de vocês e que eles talvez não tenham brincado. Bom, finalizando então essa parte do texto do livro de hoje, gente, eu tô assim, ó, muito quebradinho das costas. Eu vou ter que dar um pequeno pause aqui que eu vou ter que trocar de cadeira, tá? Só um segundinho. Ai, que coisa, né? Isso que dá o cara querer gravar o podcast de manhã. O cara não se alongou direito, o cara não aqueceu a voz. Tive que botar minha cadeira um pouco mais pra frente aqui. Ai, nossa senhora, que coisa, né? Agora, nesse momento, vocês terem uma noção. Agora são 10 da manhã, 10 da manhã. Eu comecei a gravar aqui um pouco antes das 9, né? Tinha separado os negócios, acordei em torno de 8h30 da manhã. Mas eu pensei assim, ó, que coisa, né? Que guri bem louco, né? Quer deixar pra gravar tudo num dia só, eu acaba acontecendo. Bom, pra quem tá ouvindo o SonicCast, aquela coisa, né? Temos aquele sempre conflito, ouvintes novos com os ouvintes clássicos, né? Depois do texto do livro, tem um quadro, o quadro talvez o mais famoso, aquele que as pessoas ficam mais aguardando para saber, o quadro das Dicas Culturais do SonicCast. Sim, as Dicas Culturais do podcast do Tio Sonic. E na verdade vão ser mais de uma hoje, vão ser dicas mesmo, que vão ser algumas, tá? Uma delas, no caso, que é onde eu estava ontem à noite, por isso que eu estou ainda meio quebradinho da coluna por aqui. Ontem eu estive no estúdio Music Box, porque o que acontece? Estamos vivendo um período, aqui pelo menos em Porto Alegre, aquela coisa, a gente sabe que o podcast as pessoas vão ouvir cada um no seu tempo, assuntos temporais, outros atemporais, vão ter coisas que as pessoas vão ouvir logo que eles aconteceram, tem gente que vai ouvir daqui 1 ano, 2, 3, 150 anos, né, não ficando assuntos para trás. Estamos aqui em Porto Alegre vivendo o momento do retorno das atividades presenciais, então assim, os eventos estão liberados, tanto os eventos externos quanto internos, na rua, quanto espaços fechados, e também estamos vivendo o momento do caimento de máscaras. As máscaras estão caindo, aquele lance da obrigatoriedade do uso de máscaras já não é mais obrigatório.
Então, as pessoas podem, ao ar livre, ficar sem máscara e também em ambientes internos ficar sem máscara. Acho que transporte público ainda é obrigatório usar máscara, mas aquela coisa, meio que vai também do senso da noção de cada um, né? E ontem eu estive no estúdio Music Box, que é um estúdio que fica aqui na zona norte de Porto Alegre, na Avenida Benjamin Constant, um estúdio que é basicamente um estúdio de rock e que também rolam shows de rock lá. E eu fui lá. E até comentando aqui, né, que o Estúdio Music Box também tem um podcast, até deixar um abraço aqui pro Gustavo, eles gravam lá o podcast Universos Independentes, então talvez até futuramente aí estejamos conversando, eu e o Gustavo, para fazermos algumas coisas juntos, né, porque nessa galera aqui da cena underground de Porto Alegre que faz podcast não é muita gente, mas, né, quem sabe, né, podemos, né, unir forças, né, fazer aquela fusão ali do Dragon Ball e juntarmos as coisinhas e inventarmos alguma coisa junto também. Mas, eu fui lá ver um show de um duo, uma banda que é um duo de amigos meus, que foi a primeira das dicas culturais. Lá no episódio 1, eles estiveram na primeira edição da ideia de dar dicas culturais dentro aqui do meu podcast. E agora, já que estamos no penúltimo episódio do Sonic Cast, aqui no episódio 19, pensei, olha só que momento, tudo tem a ver, tudo colide, as ideias se juntam. Que é quem? A gurizadinha, meus brothers da banda Carrossel Diabólico. Um abração pro Gabriel Severo, pro Rogério Cachaça, inclusive, que ontem à meia-noite estava completando 55 anos, a gente descobriu isso durante o show ali, ele parou para comentar que da meia-noite ele estaria fazendo 5.5, então pra você, a gente estava aqui falando sobre questão de gerações, né? Eu com 36, o Cachaça com 55, e teve uma banda que tocou antes da Carrossel Diabólico, a banda Maniac, que eu vou dizer assim, que eu já achei massa porque era uma banda só de mina. 4 minas, guitarra, baixo, bateria, a vocal também tocava guitarra, 4 gurias. Eu pensei, cara, geralmente a gente não vê muitas meninas dentro do rock, mas na cena underground é difícil. Quando tem uma banda inteira só de mulheres, eu pensei, não, eu tenho que falar delas lá no Sonic Cast porque foi muito massa. E o lance legal, que é uma banda que estava formada há apenas 2 meses, elas estavam fazendo o segundo show delas na vida. E olha, jovens, assim, sei lá, eu não perguntei a idade porque eu acho que é meio falta de educação, mas assim, ó, 19, 20 anos, tranquilamente as gurias ali tinham. Então pensa assim, a primeira banda, uma gurizada ali com gurias bem novas, daí depois a segunda banda ali com o Gabriel ali da minha idade, 35, 36, o Cachaça com 5.5, então pra gente ver assim que, olha só que espaço massa o Music Box, né? Olha só que juntamento de gerações, né? Dos 20 aos 30, aos 40, aos 50, não interessa, o rock realmente ele une gerações, né? E como a gente vê assim até, né, a Anitta lá querendo fazer umas músicas dizendo que é rock, mas que exatamente não é bem rock, mas enfim, o rock tá com uma tendência de voltar a uma cena um pouco mais pop, né? Que bom, né? Porque acho que também estimula que novas gerações estejam aí tocando também. Então precisava falar dessas duas bandas hoje. A Carrossel Diabólico, que fez o seu show ontem lá no estúdio Music Box. Um show muito massa, muito bom. Tiveram a participação especial do rapper 2D, fazendo uma participação ali na música Nuvens e na música Odin, ali uma improvisação ali com hip hop, enquanto eles faziam a batida da música. E a Carrossel Diabólico, por ser um duo, né, apenas 2 integrantes, né, o Rogério Cachaça, que é baterista e vocal, e o Gabriel Severo, que é baixista e vocal. Só que ele toca o baixo como se fosse uma guitarra, então é um troço muito louco, assim. Então, pra quem gosta de rock, pra quem gosta de um som diferente, e uma banda que é apenas 2 malucos, mas que, tipo, né, equivale a quase que uma orquestra sinfônica ali do rock, porque os caras, né, tu ouve aquele som, tu não acredita que são só 2 pessoas que estão tocando ali, porque é uma energia muito boa mesmo. Vou deixar, obviamente, as redes sociais aí deles para vocês procurarem. Procure aqui no Spotify, porque tem música deles também, Carrossel Diabólico. Lá no Instagram, procurem por @Carrossel Diabólico. No YouTube tem clipes deles no canal Carrossel Diabólico. Então procurem, porque essa banda, esse duo, na verdade, vale muito a pena. E também essas gurias que tocaram lá, o segundo show delas, eu pensei, vou falar no Sonic Cast, talvez a primeira mídia a falar dessas gurias vai ser o Sonic Cast. Um dia quando elas estiverem lá mega famosas, estouradas com shows internacionais, o primeiro local que foi falado foi no Sonic Cast, que é a banda Maniac, se escreve M-A-N-Y-A-K, Maniac.
Banda Maniac. Então vocês procurem no Instagram, tem um perfil que é @maniacband, e também no Spotify tem musiquinhas delas aqui, eu dei uma procuradinha aqui pra ver. Banda Maniac, vou repetindo, escreve M-A-N-Y-A-K, Maniac. Olha só, eu espero ter pronunciado direito, tá, guria? Se eu pronunciei errado, vocês me desculpem, mas é aquela coisa, né? Vocês estão chegando agora, ainda nem o meu patrocinador lá, que é a Draft Personal Soccer, a gente decidiu qual é a forma correta de pronunciar o nome deles. Vocês imaginam a banda que a gente descobriu na noite anterior, assim, né? Mas eu achei legal pra colocar isso, porque pensa só, a gente reclama tanto que às vezes a música não se renova, são sempre os mesmos artistas fazendo as mesmas coisas, as mesmas músicas, e quando a gente vê uma banda nova, recém no seu segundo show, e começa, além de ser 4 integrantes, as 4 gurias, eu pensei, cara, olha só que massa, né? Quando a gente fala de empoderamento feminino, de ter mais mulheres em locais onde geralmente são mais masculinizados, em ambientes mais masculinos, quando tu entra num show e vê que a primeira banda, quem vai abrir, é uma banda de 4 mulheres, olha, eu vou dizer que eu fiquei bem feliz mesmo, e vida longa a vocês, que sigam tocando, que sigam acreditando, porque sim, o rock salva, a arte salva como um todo, mas o rock, ele precisa de novos representantes, porque senão a gente vê assim que vai passando o tempo, né, e as mesmas figuras ali do rock acabam se tornando uns reás, uns abobados, apoiando umas pessoas que não tem muito a ver, sabe, e é bom ter essa oxigenação aí de artistas dentro do rock, tá, gente? Bom, essa a primeira das dicas culturais. Aproveita, já segue tudo aí que eu falei, vai atrás do podcast lá do Music Box, que é gravado no Music Box pelo Gustavo, Universos Independentes, onde eles sempre falam sobre essas novas coisas, novas cenas, novas bandas que estão surgindo. Universos Independentes aqui no Spotify. Segue a Carrossel Diabólico, @Carrossel Diabólico, e segue a banda das gurias, a banda Maniac, @ManiacBand. Então, 3 diquinhas já de cara para vocês. A segunda das dicas culturais, eu tenho que pegar aqui no meu telefone, eu tenho que procurar um textinho, porque o que acontece? Nós tivemos, assim, dentro aqui do Sonic Cast, meio que uma virada de chave, na minha opinião, a partir do episódio 9. No episódio 9 era um episódio que mais ou menos parecido com hoje, assim, não podia estar gritando tanto, porque naquele episódio eu tava me recuperando ali de uma sinusite e tudo mais, então não podia ficar fazendo muita vozinha, muita coisa assim. Então foi um episódio que eu falei mais devagar, que eu só falei com a minha voz mais padrão ali, mais conversado mesmo. E naquele episódio eu pensei que talvez fosse um ponto bacana para tratar sobre um assunto que tava ali meio que... sempre meio periclitando ali sobre as minhas ideias, sobre os assuntos que eu converso, sobre as pessoas que vêm falar comigo, que é sobre a questão da ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade, têm crise de ansiedade, que eventualmente tiveram algum problema de depressão. E naquele episódio eu abordei sobre isso, porque, enfim, coisas que eu já vivenciei, de pessoas próximas que também vivenciaram, tentei contar ali algumas situações, e eu descobri que na minha audiência aqui do Sonic Cast, muita gente também já passou por isso, ou passa por isso, ou conhece pessoas que passam por isso, ou seja, tem no seu ciclo de convivência esse assunto muito perene, muito naturalizado, e às vezes a gente não, pra quem não tá ligado, pra se aprofundar nesse assunto, às vezes é meio espinhoso, as pessoas acham, ainda tem aquela coisa assim, ansiedade é frescura, tristeza, depressão, vai, sabe? Vai ouvir uma música que passa, não precisa que mané, psicólogo, isso aí na minha época não existia, só que aquela coisa, né, gente, a medicina, a gente vai sempre evoluindo, né, e às vezes pessoas que em outras épocas eram tratadas como loucos, eram tratadas como o estranho, talvez já tivessem essas doenças, né, psicológicas, né, essas doenças do nosso íntimo, e que não tinham como ser diagnosticadas, vamos colocar assim, né. Então, quando a gente normaliza os assuntos e apenas fala deles, dando o respeito que eles merecem, e de fato, falando, explicando, colocando, naturalizando isso, ele se torna... né, ele aproxima as pessoas ao invés de afastar. Eu descobri que muita gente aqui na audiência do Sonic Cast tinha, assim, pessoas que já sofreram ou sofrem de ansiedade, já tiveram depressão, crise de ansiedade, que sofrem de depressão, e que tem também na ideia de ouvir o podcast, de gostar de ouvir aqui as coisas que eu falo, os assuntos que eu trago, também é uma forma de lidar com esses gatilhos. E eu tava separando um textinho aqui para ler, eu até vou dar o nome do perfil aqui, que é do Instagram, deixa eu ver como é que é o nome aqui, que é o
Querida amiga ansiedade, tá? É um texto que, na verdade, ele explica sobre as questões de ansiedade, porém dentro dos relacionamentos, tá? Nas questões mais afetivas, vamos colocar assim. Mas também ele serve para as duas coisas, tá? Ele deixa alguns ensinamentos aqui, algumas formas de lidar com esse assunto e que eu achei legal trazer esse texto hoje. Então já vou dar o crédito aqui que esse texto, ele não é meu, ele é do perfil Querida Amiga Ansiedade lá no Instagram. Eu vou tentar ler o texto aqui. O texto é o seguinte: palavras não ditas podem consumir muita energia física e mental. Pensando no peito... Perdão, vou ler tudo de novo que eu li tudo errado. Deixa eu dar um golinho d'água, tá? Só um pouquinho. Vamos ler direito o texto porque, né, não podemos sacanear o perfil que escreveu. Vamos ler bonitinho. Palavras não ditas podem consumir muita energia física e mental, pesando no peito e nas costas. Os motivos que podem levar alguém a não falar sobre os próprios sentimentos são os mais variados: timidez, medo da rejeição, medo de passar vergonha, entre outros. Em um relacionamento, o medo pode ser de iniciar a conversa muito cedo, ou parecer carente, ou até mesmo desesperado aos olhos do outro. Outras pessoas evitam falar porque temem que isso possa forçar o fim do relacionamento que desejam manter. Quando não comunicamos aquilo que estamos sentindo por medo de como a outra pessoa vai reagir, podemos sofrer muito mais do que se tivéssemos falado. Sem atenção, erguemos barreiras que acabam se tornando intransponíveis e afastando a pessoa amada. O silêncio sobre os nossos sentimentos pode ser percebido como desinteresse, podendo perder justamente pelo medo de perder. É impossível aprender a se comunicar de forma clara e aberta. Algumas pessoas podem achar difícil ficar vulnerável para falar, podendo precisar de tempo e incentivo para expressar os seus pontos de vista. Essas pessoas podem ser bons ouvintes ou podem ser pessoas cujas ações falam mais do que as suas palavras. A outra página aqui: o peso de não falar pode ser muito agoniante. Nesse caso, uma fala simples como "eu entendo porque você se sente assim" pode ajudar muito a fazer o outro se sentir menos, entre aspas, louco ou sozinho, e com isso talvez conseguir falar. São necessárias duas pessoas para que um relacionamento funcione. De cada pessoa tem as suas necessidades e estilos de comunicações diferentes. Até mesmo em relacionamentos relativamente saudáveis e comprometidos, pode ser difícil falar sobre questões emocionais ou delicadas. O casal precisa encontrar uma maneira de se comunicar que seja adequado para os dois. Ao não dizer o que gostaríamos, corremos o risco de nos anular, desrespeitando os nossos próprios sentimentos, minando na nossa autoestima e podendo desencadear outros problemas como ansiedade, timidez excessiva e até mesmo bloqueios de comunicação. A comunicação nunca será perfeita o tempo todo que a gente for se comunicar de forma saudável. Pode exigir prática e trabalho árduo. Bom, esse texto, como eu coloquei aqui, do perfil Querida Amiga Ansiedade, que lida, né, na verdade, mais com essa parte dos relacionamentos amorosos, botar relacionamentos de casal entre duas pessoas, mas eu acho também que ele serve para relacionamentos no nível amizade ou com família, porque é isso, né? Quando a gente não se comunica, né? O clássico lá, quem não se comunica se trumbica, né? Mas na questão da ansiedade, pessoas que sofrem desses males, se a gente não fala ou se a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, não pergunta como a pessoa está se sentindo e não obrigar também a pessoa a falar assim: olha, estou aqui, se colocar à disposição, fazer aquela coisa da empatia, né? Se colocar de fato no lugar do outro, né? Dizendo: olha, não vou te obrigar a falar nada agora, mas quando tu quiser vir conversar, quando tu se sentir confortável, vem aqui que eu estou para te ouvir. Ouve sem julgar, porque é isso, às vezes a pessoa tem esse sentimento, tem essa coisa dentro de si, e até para expressar isso, para colocar para fora, para fazer o outro entender, ela acaba se retraindo ainda mais, porque pensa que a pessoa literalmente vai julgar, entre aspas, como o louco, né, o chato que tá ali sempre falando disso, mas
Cada pessoa tem o porquê de sentir, cada pessoa tem as suas dores, elas são sempre individuais, a gente tem que saber entender e respeitar. E eu achei interessante trazer esse texto aqui hoje, já que tivemos aquela virada lá no Sonic Cast no episódio 9, e já que esse episódio 19, eu pensei, não, é o momento de trazer de novo esse assunto sim, e eu achei esse texto muito bacana, inclusive um beijo pra minha amiga Luísa, que me mandou esse texto essa semana. Estávamos falando sobre alguns assuntos relacionados a isso no dia. E eu pensei, não, é um momento bacana para eu ler esse texto lá no Sonic Cast. Então, tivemos esse momento aqui de dicas culturais, /sociais, aqui onde falando sobre o universo underground lá das bandas que tocaram no Music Box ontem, e também trazendo de novo esse assunto da ansiedade, porque sim, cada vez mais pessoas sofrem desses males, né? A doença moderna, né? As doenças de cabeça, né? As doenças invisíveis, né? Quando alguém tá com um problema, sei lá, de visão, a pessoa quebrou um braço, a pessoa machucou uma perna, tu consegue enxergar o problema da pessoa. Quando a doença ela é no ramo psíquico, né, dentro da cabeça de cada um, a gente, por talvez não conseguir vislumbrar, ver a doença do outro, tem gente que acha que ela não existe, mas é esse que talvez seja o grande problema, né? Aquelas que não aparecem, talvez sejam as que mais doem, né? Então, essa parte aqui da nossa dica cultural de hoje, né? Essas duas dicas, né? Vou botar assim, então, a parte da ansiedade e a parte do universo de bandas da cena underground, né? Estão cada vez mais voltando, cada vez mais criando seus laços. Bom, depois dessas falatórias todas, tem que dar mais um golinho d'água. Então aproveita, faça o mesmo, pega aquele copo com água, a garrafinha, ou daqui a pouco tu é do chimarrão, ou da cervejinha ou do café. Bom, aproveita, dá um golinho aí, molhe a sua garganta como você gostar mais. Eu vou na aguinha mesmo, porque nas 10 e pouco da manhã não dá pra tomar outra coisa além de água, tá? Só um pouquinho. Bom, gente, já que estamos assim num encerramento de ciclo, né? Estou preparando o campinho para vocês, porque o próximo episódio vai ser o episódio 20. Eu não quero ter que chorar, mas enfim, estamos terminando essa primeira temporada de Sonic Cast, essa primeira missão dentro aqui do podcast, que era contar as minhas histórias. Alguns personagens, assim, algumas figuras que estavam meio que esquecidas assim no universo Crazy Art Sonic NM, pediram essa chance de voltar, assim, de poder contar como é que elas surgiram. E tinha um cara lá que tava também meio morto, esqueci lá no meu canal de YouTube, que ele pediu para também dar a sua aparição aqui dentro do Sonic Cast. Eu pensei, bom, acho que é o momento de trazer ele, assim, para essa nova mídia, né? Já que ele estava esquecido lá no canal de YouTube, por que não trazer ele aqui também para o Sonic Cast, para o podcast redondinho e cremoso, para essa audiência, essa nova galera que segue a Crazy Arts, que segue o amiguinho Sonic aqui dentro do podcast, esse trampo mais recente, também conhecer figuras que estão lá no passado desse trabalho, desse garoto louco por aqui que conta suas histórias. Então eu vou chamar aqui para conversar com a gente esse cara aqui é praticamente um cidadão porto-alegrense, né? Um cara aqui convive aqui com a gente nos bairros boêmios, né? O cara da Cidade Baixa, ali do Bonfim, aquele cara que, enfim, vocês vão ouvir e vocês vão reconhecer, porque todos nós conhecemos alguém parecido assim. Chega aí, pode contar. E aí, galera do Sonic Cast, né? O podcast redondinho e cremoso, gostaria de poder me apresentar, Sonic, se é que tu me permites. Claro, cara, te apresenta aí pra quem não te conhece. Então, meu nome é Mário Juan, né? Mário por parte de pai, que ele era descendente de açorianos e queria que o meu nome fosse Mário. E a minha mãe, que era uruguaia, né? Queria que o meu nome fosse Juan. E aí, por esse impasse dos dois, eu acabei tendo este nome composto, né? Meu pai queria que o meu nome fosse Mário. Minha mãe queria que meu nome fosse Juan, então ganhei esse nome composto, Mário Juan. Algumas pessoas acham que ele faz um trocadilho com a questão da erva sagrada, mas é uma pura coincidência, assim, sabe? Então, acho que antes do pré-julgamento dos ouvintes do Sonic Cast, né, do podcast redondinho e cremoso, saibam que eu, Mário Juan, tenho este nome por uma disputa dos meus pais em cada um se agradar do nome que eu teria, o meu nome de batismo, né? Sim, seu Mário... seu Mário não, né? Mário Juan. Eu queria te perguntar, assim... enfim, me conta aí como é que é o teu dia a dia, como é que é ser este cara de Porto Alegre, assim, quais são as coisas que tu mais gosta de fazer? Te apresenta aí pros ouvintes aí, pra quem não te conhece.
Claro, Sonic, assim, eu curto muito ficar ali pelas bandas da Redença, né, da Redenção, curto tomar aqueles chimas ali debaixo do arco, né, no arco da Redença, ali no Espelho d'Água, também curto dar os meus rolê no Brick, né, o Brick da Redenção, os domingos, né, também curto dar aquela passada ali na galera do Bonfim, sabe? Dar aquele chego na lancheria do parque, né? Que nós chamamos de lanchera. Tomar sucos, né? Eu sou um cara vegano, né? E cada vez mais se demonstra que o veganismo é algo muito positivo, né? Principalmente com o preço que tá a alimentação. Daqui a pouco não tem nem mais como a galera que gosta de comer um churras aqui em Porto comer, então tomaram no rabo mesmo, vão ter que comer vegetais, que é mais barato, não tem jeito, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui no Sonic Cast para poder contar pra galera, porque assim, para quem não é de Porto, né, muitas vezes não entende o que a gente fala, porque o gaúcho, né, principalmente o porto-alegrense, ele tem por tendência sempre resumir as palavras, né, em vez de falar redenção, ele fala redença, em vez de falar chimarrão, ele fala o chimas, em vez de falar que ele vai no supermercado, ele fala que ele vai no super fazer um rancho, que é mais estranho ainda. O que é um rancho, né? Num rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, mas a gente diz que vai fazer um rancho quando vai fazer as compras do mês, que é um troço que não faz o menor sentido. A gente vai dizer que vai atravessar a rua, tem que cuidar da sinaleira. Nos outros lugares é semáforo ou farol, mas a gente fala sinaleira. Sinaleira pra mim é de barco, mas a gente fala sinaleira pra tu ver que a galera que convive aqui em Porto tem um dialeto muito próprio, então a galera que não tá ligado não entende o que o cara fala. Será que eu me fiz claro, Sonic? Não. Super te entendi, porque eu convivo aqui na cidade, né? Eu tenho muitas gírias também, eu falo muita gíria porto-alegrense, né? Mas, assim, no caso, tu sofre algum tipo de preconceito por ter essa tua forma de falar, assim, não sei. Na verdade, foi bem bom que tu fizesse essa pergunta, porque, assim, eu por ser esse cara mais tranquilo, ser um cara vegano, ser um cara paz e amor, né? Como costumo dizer, o well. A galera não entende que eu tenho a minha própria forma de lidar, eu tenho o meu tempo com as coisas. Então, se o cara pede alguma informação ou quer que eu fale mais rápido, não rola, saca? Porque eu tenho minha forma de falar já mais arrastado, mais lento, mais no meu tempo, porque hoje em dia com esse mundo moderno tá todo mundo muito acelerado, ninguém mais tem tempo pra nada, ninguém consegue mais olhar as coisas daquela forma contemplativa, sabe? Eu geralmente gosto de ir lá no gasômetro, né, que eu chamo de gás, né, pra curtir o pôr do sol, que eu chamo de pordô, né? Pra tu ver que a gente tá sempre aqui, né? Minimizando as palavras, fazendo já uma abreviatura, porque não tem aquela vontade de falar a palavra inteira, né? Então já dá aquela preguiça natural porto-alegrense, assim. E eu geralmente vou curtir o pôr do sol, que é em torno das 18 horas, né? 6 horas da tarde. Mas desde as 4h20 eu já tô lá, né? Louvando o astro rei, né? Enquanto ele vai se pondo, porque eu tenho um tempão pra ficar lá curtindo, né? Você sabe o que eu estou querendo me comunicar, o que eu quero falar, mas enfim. E a galera hoje em dia não tem mais tempo pra nada, entendeu? Ninguém consegue dar um tempo ao tempo, entender que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Eu sou um cara mais contemplativo, mais no meu tempo, devagarzinho, sabe? Como a galera costuma dizer, eu sou despacito, entende? Até pela questão do Juan, né? Da minha parte latina da minha família, né? Então acho que as pessoas têm que entender que cada pessoa tem o seu tempo e não existe nem o certo e nem o errado, existe o individual de cada um que faz sentido pra você, mas talvez não faça sentido pro outro, mas se faz sentido pra ti, tu já entregou o que tinha que entregar. Será que eu me fiz comunicar aqui agora, Sonic?
Olha, cara, se tu não fez comunicar, eu não sei. Eu sei que eu quase dormi aqui ouvindo tu falar, tá? Te agradeço, tá? Pela tua participação. Imagino que eventualmente tu vai voltar aqui no Sonic Cast ou em algumas outras mídias aí que a gente pode preparar. Quando tiver um texto talvez um pouco mais curto, que eu precise que ele dure mais tempo, assim eu te chame, ou vice-versa, né? Quando tiver que dar uma explanação maior. Mas enfim, deixa o teu tchau aí, te agradeço, tá? Por vir aqui nesta manhã gravar o podcast comigo. Quer deixar um abraço aí pra algum dos teus pessoal? Na verdade, queria dar um abraço, um beijo aí no coração de todo mundo que tá ouvindo o Sonic Cast, né? Hashtag gratidão aí pra todo mundo que tá ouvindo, né? O Arauel, que é o meu cumprimento, né? Do meu dialeto próprio que estou inventando com meus brother aqui de Porto. Então deixa um Arauel aí pra galera e toca a ficha aí no Sonic Cast. Sonic, um abraço dos meus. Toca aí. É nóis. É nóis. Então, bom, se você acharam que eu tinha esquecido, não, vamos pegar este momento para trazer a hashtag. Se você chegou até aqui no episódio 19 do Sonic Cast, veja, estou pausando bem, colocando bem, porque nesse momento você vai mandar aquela hashtag do episódio, que é algum local ali do meio pro final, do final pro meio do podcast, temos aquela hashtag secreta, que é pra quem ouviu até aquele ponto, vai mandar pra mim a hashtag Erva Sagrada. Se você ouviu até aqui o episódio 19 do Sonic Cast, manda aí pra mim, hashtag Erva Sagrada. Bom, gente, só um pouquinho. Meu Deus do céu, que loucura. Bom, desculpa aí pelo pigarro. Bom, eu chegando aqui, passando de 40 minutos de podcast, um podcast gravado já numa outra velocidade, hoje meio Mario Juan, né, mais devagar assim e tal, né, precisamos dar os tchauz. Se você quer seguir este amiguinho nas suas redes sociais, pra quem não tá ligado em nada, pra quem já segue, agradeço, segue seguindo porque é importante, o algoritmo nos ferra cada vez mais, a gente precisa, né, dessa audiência de vocês. Mas, nas redes sociais que tem @ na frente, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, me segue lá, @Sonic_NM, onde eu sou página e onde eu sou canal, que é no YouTube e no Facebook, você segue lá, você procura por Crazy Arts Sonic NM, que é o nome da marca. No Facebook temos a página e no YouTube temos o canal. Procura lá por Crazy Arts Sonic NM lá, me segue, deixa teu like, compartilha, né? Ajuda o brother lá nos seus canais também. Tá ouvindo esse podcast no Spotify? Agora no Spotify tem avaliação, porque o algoritmo já não basta... Nossa, peraí que eu vou dar mais um gole d'água. Nossa senhora, isso que dá gravar o episódio antes das 10 da manhã, né? Bom, enfim. No Spotify, o algoritmo ele nos ferra cada vez mais. E já que ele nos ferra cada vez mais, agora ele quer que as pessoas avaliem os podcasts. Então, dê 5 estrelinhas para esse podcast. Vai ali onde diz avaliar podcast, ali embaixo da carinha ali do Sonic Cast, da carinha do Sonic, eu com as mãos na cara, assim, igual o quadro do grito. Vai ali e coloca 5 estrelinhas para esse podcast, para ele chegar em mais gente. E se você tá ouvindo e gostou, pega, compartilha no grupo dos teus amigos, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que gosta de ouvir podcast, que gosta de interar, gosta de assuntos diferentes, que gosta dessa coisa das mídias faladas. Daqui a pouco tá dando aquela corridinha na rua e gosta de botar um fonezinho ali em vez de botar uma musiquinha, quer ouvir um podcast, mostra ali pra ele, ó, temos o Sonic Cast, tá ouvindo o podcast e gostou, compartilha lá no teu Instagram também, marca lá, @Sonic_NM, compartilha nos stories, ouvindo aqui o Sonic Cast, me marca lá, mas lembre-se, dê 5 estrelinhas pra esse podcast no Spotify, porque é importante, porque o algoritmo ele não entrega. Então se mais pessoas recomendarem, mais pessoas compartilharem e óbvio, se ele tiver 5 estrelinhas de avaliação, aí ó, aí fechamos todas as contas, pagamos tudo e ficamos bem felizes. Bom, se você está ouvindo este episódio ao acordar pela manhã, que nem eu, assim meio torto aqui na cadeira ainda, eu te desejo um bom dia. Agora, se tu já almoçou, tu me conhece. Se tu não almoçou, pode ser 3 horas da tarde. Se tu não almoçou, tu não tem jeito de dar boa tarde. Almoçou, botou comida pra dentro, comeu comida de sal, bom, aí tu pode dar boa tarde. Então te desejo uma boa tarde. Agora, vai que já passou o dia todo, tu chegou em casa, cansado do trabalho, né? Desopilando daquele momento cansativo do dia e já é de noite e tu quer ouvir aquele podcast gostoso, redondinho e cremoso, eu te desejo uma boa noite. Agora,
tu começou a ouvir o Sonic Cast a partir do episódio 19 e já te deixou interessado em saber o que será que ele falou lá nos outros episódios. Já que eu tô contando a história do livro, pensa, tu só pegou a pontinha de nada do iceberg. Tem outros 18 episódios antes desse, mais um piloto, então tens muita coisa pra maratonar. E na madrugada, quando a gente perde o sono, eu acho que é um bom momento pra fazer isso. Vai lá, ouve um episódio, dá pausa, depois ouve outro, vai ouvindo, ouve de trás pra frente, ouve na ordem que eles foram gravados, não interessa, tem assunto que faz sentido tu ouvir na época que foi gravado, tem assunto que não vai fazer a diferença na época que tu ouviu, porque são assuntos atemporais, misturamos de tudo por aqui. Aí se estiver ouvindo depois da meia-noite, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada pra você, um beijo no seu apêndice, um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigos, um beijinho e volta aí, Mário Rua, que o beijo vai ser contigo hoje. Um beijinho e tchau, tchau, well.